Bem-vindos à nossa transmissão do Evangelho da Verdade. Hoje eu estou na segunda semana de ensino sobre a autoridade do crente. Eu tenho um livro de 240 páginas sobre isso e também tenho um pequeno resumo de 50 páginas. Eu lhe digo que esse ensinamento sobre a autoridade é simplesmente radical. São coisas que a maioria das pessoas elas não entendem e, na minha opinião, essa é a razão pela qual a maioria das pessoas não vê a plena manifestação do que Deus quer em suas vidas, porque elas simplesmente se sentem impotentes, elas não entendem que Deus nos deu todo o poder e autoridade e eles não os estão usando por isso. Eles estão pedindo a Deus para fazer o que Deus já nos capacitou a fazer. E Deus não fará nada por você, sendo que ele já te mandou resistir ao diabo, porque o diabo fugiria de você, sendo que ele disse para tu impor as mãos sobre os doentes que eles seriam curados. Então temos que assumir a autoridade que ele nos deu. Temos que acreditar que Deus fez o que disse que faria. E temos então que liberar isso. Agora não é mais nosso poder, é o poder de Deus, mas nos foi dado. E se não usarmos isso, então não será feito. Deus não vai nos ignorar e simplesmente fazer. Ele flui através das pessoas. Efésios capítulo 3, verso 20 diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas ele não para por aí, ele continua dizendo que, de acordo com o poder que opera em nós, Deus pode fazer infinitamente mais que tudo que pedimos ou pensamos. Mas isso acontece quando assumimos nossa autoridade e deixamos que ele flua através de nós, com fé e com amor. No final do ensino de ontem, eu estava lendo João capítulo 5 e Jesus foi criticado e eles perguntavam quem lhe deu autoridade para fazer essas coisas que está fazendo. E eu li uma passagem inteira aqui, mas hoje deixe-me focar apenas em João 5, 27. É Jesus falando. Ele disse, ele me deu, se referindo ao Pai, me deu autoridade para executar julgamento, porque eu sou o filho do homem. E ontem eu expliquei que, quando falamos de filho de Deus, referimos-se à sua divindade. Já o termo filho do homem se refere à sua humanidade. O que deu autoridade a Jesus nessa terra foi o fato de que ele tinha um corpo humano. E durante todos os ensinos passados, eu especialmente ontem voltei e resumi algumas coisas, mas Deus deu autoridade sobre essa terra. Uma autoridade incondicional e irrestrita sobre essa terra aos seres humanos. E ainda assim, João capítulo 4, verso 4 diz que Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando Deus deu autoridade sobre essa terra aos homens, isso limitou o que ele poderia fazer. Eu sei que esse é um termo ofensivo para algumas pessoas, porque a maioria delas acredita que Deus faz tudo o que quer e quando quer. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus trabalha através de nós de acordo com o poder que está operando em nós. Você resiste ao diabo e ele foge de você. Tiago 4, verso 7. Deus pode ser limitado. Salmos capítulo 78, 41. A última parte desse verso diz que eles limitaram o Santo de Israel. A Escritura diz que limitamos a Deus. Satanás não pode impedir Deus. Satanás foi vencido por Jesus com muita folga. Satanás não tem poder para impedir nada que Deus queira fazer em sua vida. Agora, Satanás virá contra você e contra mim. E se nos submetermos às suas mentiras, então, Romanos capítulo 6, 16 diz que não sabem que daquele a quem vos apresentam como servos para lhe obedecer, são servos desse a quem obedecem, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, somos nós que damos poder ao diabo. Ele só pode fluir através de nós. Ele não pode fazer nada conosco sem o nosso consentimento e cooperação. Porque Deus deu autoridade nesse mundo físico aos seres humanos. E como Deus é espírito, então não tinha o acesso direto à terra. Ele tinha que falar através das pessoas. Mas o problema estava na antiga aliança, desde o tempo do pecado de Adão e Eva até o tempo de Jesus. Cada pessoa que nasceu nesse planeta, nessa terra, nasceu como pecador. Sabe, esse é outro conceito que a maioria das pessoas não tem. Eu poderia literalmente passar 2 ou 3 programas mostrando a você Romanos capítulo 5. Há várias vezes na última metade de Romanos capítulo 5 que diz que por meio de um homem o pecado entrou no mundo e todos nós nos tornamos pecadores. Todos nós morremos por causa desse homem, todos nós fomos corrompidos por causa desse homem. Não só os pecados que nós cometemos que fazem de nós um pecador, é a sua natureza pecaminosa que faz você pecar. E algumas pessoas simplesmente cedem à sua natureza pecaminosa e saem por aí pecando de forma estrondosa.
Outras acham isso estranho, mas ainda assim elas continuam sendo pecadoras. Nós nascemos pecadores, estávamos todos separados e por causa disso, Deus não pôde fluir livremente, porque todas as pessoas pecaram e careciam da glória de Deus. E assim Deus se fez homem. E quando Jesus nasceu, isso foi o que lhe deu autoridade. Ele tinha um corpo físico, mas ele não tinha um corpo físico corrompido como o de todos nós. Ele nunca pecou. A Escritura diz que ele nunca pecou, que não havia corrupção nele. E agora o diabo estava em apuros, porque de certa forma ele havia sido protegido por Deus por conta das pessoas. Se Deus quisesse atingir o diabo, ele teria que destruir as pessoas. Ele teve que julgá-los porque haviam cedido ao diabo. Nós o fortalecemos. Nós éramos, em certo sentido, você sabe, filhos do diabo, como diz Efésios capítulo 2, verso 3, que éramos por natureza filhos da ira. Então, se Deus tivesse se voltado diretamente contra o diabo, ele teria que nos julgar, porque cooperamos com ele. Mas quando Jesus se tornou homem, Deus pôde fluir através de um homem e fazer coisas sem que Satanás o interrompesse, porque não havia lugar no coração de Jesus para Satanás. Satanás não tinha autoridade sobre ele. Ele nunca cooperou, ele nunca se rendeu ao diabo. E deixe-me dizer, tem um ensinamento intitulado O Verbo se fez carne, e entraremos em muito mais detalhes sobre isso, mas isso também responde à razão pela qual Deus esperou 4.000 anos antes de Jesus nascer. Sabe, se o problema fosse, como eu descrevi, que Deus deu autoridade aos homens e quando Adão e Eva pecaram, Satanás começou a usar nossa autoridade contra nós, por que Deus não enviou Jesus imediatamente? Por que ele esperou 4.000 anos? E quanto a todas as pessoas do Antigo Testamento que sofreram com doenças, dores e todas as coisas que Satanás estava fazendo? Por que Deus esperou 4.000 anos? É porque ele criou, até ele conseguir criar Jesus, no sentido de trazer Jesus à Terra. Quando ele cria Adão e Eva, não havia ninguém ali. Ele não delegou nenhuma autoridade às pessoas sobre essa terra. Ele estava no controle absoluto. Não havia resistência. Deus falou em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele falou e nos trouxe a existência. Deus criou tudo por meio da sua palavra. Mas depois que ele delega autoridade aos homens, Deus não estava mais no controle absoluto da terra e de tudo que acontecia aqui. Ele teve que falar através das pessoas. E mais uma vez, volto ao versículo que citei no início do programa. Efésios capítulo 3, verso 20, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus tem que fluir através das pessoas. Então, para criar o segundo homem, Adão, foi assim que Jesus foi mencionado em 1 Coríntios capítulo 15. Para criar o segundo Adão sem pecado, ele teve que falar e trazê-lo à existência, mas agora ele não estava mais diretamente no controle. Ele tinha que falar através das pessoas. E a razão pela qual levou 4.000 anos, uma das razões é porque havia muito poucas pessoas que se renderam o suficiente a Deus para deixá-lo falar coisas como Isaías disse. Isaías deu muitas profecias sobre Jesus. Isaías capítulo 40, até o final do livro de Isaías, tem muitas profecias sobre Jesus. Ele diz, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isso é incrível. Ele tinha que falar através de alguém isso. Alguém tinha que ter fé nisso e ser submisso a Deus o suficiente para dizer que uma virgem daria à luz a um filho. Isso exigiu muita fé. Ainda bem que Deus não me disse para falar isso. Cara, eu não tenho certeza se eu teria fé nisso. Mas ele falou, tinha que ser então um nascimento virginal, porque se tivesse sido apenas um nascimento normal, de uma união entre um homem e uma mulher, o homem teria passado essa morte para você, através do nascimento natural. Mas como ele nasceu de uma virgem, a Virgem Maria lhe deu um corpo. Mas seu pai, a semente que concebeu Jesus, era na verdade a palavra de Deus. Deixe-me virar a página e ler alguns desses versos para você. Isso está em Lucas capítulo 1, e aqui que o Senhor envia o anjo Gabriel e ele aparece a Maria, e anuncia, então, o nascimento de Jesus a ela. Então, em Lucas capítulo 1, 31, diz, e conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que eu não conheço homem algum? E no verso 35, o anjo responde,
O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e está no 6º mês, para que aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Algumas das traduções que li, uma delas diz, pois nenhuma palavra de Deus é vazia de poder de cumprimento. Em outras palavras, você poderia comparar isso com 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, onde diz, sendo regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. E a palavra para semente ali é a palavra espora. A palavra espora é um derivado da palavra esperma, de onde vem a palavra esperma. A palavra de Deus é uma semente, é um esperma. Então ele disse que o Espírito Santo vai vir sobre ti, e essas profecias foram proferidas durante 4.000 anos, todas as profecias de Gênesis 3:15, a primeira profecia sobre a vinda do Messias, todos os profetas, todas essas coisas que foram ditas, o Espírito Santo veio e tomou essas palavras, elas eram uma semente. A palavra de Deus é uma semente, e veja o que Maria disse no verso 38. Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, seja-me feito segundo a tua palavra. Ela recebeu a palavra de Deus, e a palavra de Deus produziu Jesus. Novamente, Deus falou, o corpo de Jesus se tornou realidade. Na criação com Adão não houve resistência, ninguém estava envolvido nisso. Então, Deus simplesmente falou e instantaneamente aconteceu. Mas para Jesus vir à Terra, ele teve que falar através das pessoas. Ninguém sozinho era capaz de falar tudo o que precisava ser dito a respeito de Jesus. E assim levou milhares de anos para Deus falar o suficiente. Mas finalmente o anjo veio, o Espírito Santo tomou todas essas sementes, essas palavras que foram ditas, e foi a palavra de Deus que impregnou em Maria. E veja, isso em João capítulo 1, diz no verso 1, no princípio era a palavra. Novamente, a palavra aqui está falando sobre a semente. A palavra de Deus é uma semente. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então você desce para o verso 14. E no verso 14 diz, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você sabia que era tão apropriado chamar Jesus de a palavra se fez carne? Porque por 4.000 anos Deus falou por meio de pessoas, mas não havia uma única pessoa que pudesse falar tudo. Ele deu um pouco a Ezequiel, um pouco a Jeremias, um pouco a Isaías, e diferente a outros profetas. Abraão, ele pregou a ele, através de você, através da sua semente, todas as nações da terra serão abençoadas. Ele falou todas essas coisas. Então, o Espírito Santo tomou essa palavra, impregnou em Maria, e tudo sobre o nascimento virginal foi completamente normal em todos os aspectos, exceto que um homem não forneceu a semente. A palavra de Deus foi a semente. Cara, não sei se isso te ajuda, mas isso me abençoa demais. Isso responde a muitas perguntas sobre por que Deus esperou todo esse tempo. Ele veio assim que chegou a hora certa. Assim que ele teve pessoas suficientes que se renderam a ele e falaram essas coisas. Essas coisas tinham que ser ditas, elas tinham que ser feitas. Isso é muito importante. Deus não estava simplesmente ignorando as pessoas e deixando-as serem cozinhadas e destruídas. Ele tinha coisas que tinham que acontecer, e isso tem aplicações diretas para nós. Novamente, há tantas pessoas que pensam que se Deus quisesse, ele poderia simplesmente curar alguém, ele poderia simplesmente dar finanças para alguém, e elas não entendem que Deus flui através das pessoas. E por causa disso, elas simplesmente pensam, bem, Deus é todo-poderoso, se quisesse ele teria feito. Então, se elas não veem os resultados, elas imediatamente se ofendem. Vocês sabiam que já tive pessoas me dizendo que ficaram com raiva de Deus? E deixe-me apenas te dizer, se você já ficou com raiva de Deus, se você já ficou chateado e sentiu que Deus o decepcionou, você não entende esse princípio, esse ensinamento, essa verdade sobre a autoridade. Você acha que Deus pode simplesmente fazer o que quiser independentemente de uma pessoa. Isso não é verdade. Você precisa se render a Deus. Há tantas escrituras sobre submeter-se a Deus, se render a Deus. Por que ele diz para você fazer isso? Porque ele simplesmente não faz o que ele quer? Bem, a Escritura deixa bem claro que Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas as pessoas perecem. Por quê? Porque elas têm uma escolha. Deus não está forçando você a fazer isso. Essa área de autoridade é absolutamente essencial para entender a verdadeira natureza de Deus. E é por isso que eu estou ensinando sobre isso.
logo depois de terminar uma série sobre a verdadeira natureza de Deus. E você precisa entender que Deus é santo e ele não vai violar a sua palavra, ele não vai violar os termos da aliança, mesmo que ele te ame e não queira que você pereça. Ele não quer que você fique doente, ele não quer que você seja pobre, ele não quer que você sofra decepção, dor, depressão, todos esses tipos de coisa. Ele providenciou tudo para você. Ele lhe deu a verdade aqui mesmo, na palavra dele. Mas é você quem determina o que acontece em sua vida. E eu posso ouvir alguns de vocês dizendo agora, mas eu quero o poder curador de Deus, eu quero alegria, eu quero paz. Você pode querer, pode estar orando e pedindo por isso, mas você está assumindo sua autoridade e acreditando que Deus já fez isso? Você está se levantando, resistindo e repreendendo essas coisas? E eu garanto a você, na minha experiência, lidando com muitas pessoas, que a principal razão pela qual as pessoas não estão vendo a bondade de Deus se manifestar em suas vidas não é porque elas não a desejam. E com os cristãos, não é porque eles não acreditam que Deus tem o poder, mas eles estão indo a Deus como um mendigo e dizendo: ó Deus, por favor, faça alguma coisa. Deus, mude isso. Ó Deus, cure-me. Em vez de entender que pelas suas pisaduras fomos sarados. Em 1 Pedro 2,24 é um acordo fechado. E de acordo com Efésios capítulo 1, 19 e 20, Deus colocou dentro de você o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E assim ele já te curou. Ele colocou dentro de você esse poder de ressuscitar dentre os mortos. Agora, cabe a você assumir essa autoridade, falar e ordenar que essas coisas saiam. Agora darei muitos outros exemplos e mostrarei escrituras específicas, mas há uma infinidade de textos na Bíblia sobre isso. E, no entanto, o cristão comum acredita que Deus pode fazer isso, mas não acredita que ele tenha feito isso. Eles estão implorando a Deus e pedindo para Deus fazer o que ele já fez. Sabe, acho que já usei isso antes, mas na minha maneira de pensar, quando uma pessoa diz: ó Deus, por favor, me cure, o médico disse que eu vou morrer, e você fica implorando e suplicando para Deus o quão grave é a sua situação. Eu consigo imaginar Deus, o Pai, olhando para Jesus dizendo: você não disse a eles que pelas suas feridas eles foram curados? Você não disse a eles que eles tinham poder e autoridade sobre todas as doenças e que, se resistissem ao diabo, o diabo fugiria deles? Claro, você sabe, eu sei que Deus não é assim, eu só estou usando de um exemplo. Essa seria a maneira como responderíamos. Por que as pessoas estão implorando para Deus fazer o que disse que ele já fez e sobre o qual ele lhe deu o poder e a autoridade? Você precisa se levantar, você precisa assumir sua autoridade, você precisa repreender, e eu tenho muito a compartilhar sobre isso. Vou dar um exemplo de Jesus, onde ele fez exatamente isso e ensinou os seus discípulos. Não posso contar tudo o que sei em um programa, e é por isso que eu estou pedindo que vocês adquiram esses materiais, mas eu estou dizendo que essa falta de compreensão da autoridade é um problema fundamental no corpo de Cristo. E Jesus fez referência específica em João 5:27, que essa é a razão pela qual eu tenho autoridade nessa terra. Eu sou o Filho do Homem. Você sabia que o seu corpo lhe dá autoridade nessa terra e você tem que usá-lo? É por isso que a Bíblia diz em Tiago capítulo 2, verso 20, que a fé sem obras é morta. Você sabia que esse corpo físico é como você age? É uma ferramenta. Ele lhe dá poder. Paulo diz, a Escritura ensina que quando uma pessoa morre, ela não deixa de existir, seu espírito simplesmente se separa do seu corpo. Seu espírito, a sua alma se separam do seu corpo. Por exemplo, Paulo está vivo na presença de Deus, mas você sabia que Paulo não tem autoridade alguma na terra agora? Ele deixou para trás escritos e verdades, e à medida que tomamos essas coisas e o Espírito Santo torna reais para nós, nós podemos andar nisso e ver as coisas acontecerem. Então, ele tem alguma influência por meio dos escritos, mas Paulo não tem autoridade na terra hoje, porque ele não tem um corpo. Você tem um corpo. E esse corpo, se você o usa corretamente, é uma arma contra o diabo. Se você tem uma doença lutando contra você, e novamente, não estou tentando condenar você. Faça o melhor que puder. Deus nos ama, é misericordioso e sabe de onde viemos. Portanto, não estou condenando ninguém, mas estou dizendo que a maioria das pessoas não entendem que esse corpo é como uma arma e você pode usá-lo. Então, se você começar a se sentir mal, saiba que pode usar esse corpo, você pode resistir a isso. Em vez de se deitar e agir como se estivesse doente e falando como se estivesse mal, você pode começar a agir bem e falar a palavra, mesmo quando não se sente assim. Isso é usar a autoridade. E quando esse corpo começa a agir de acordo com a palavra de Deus e a agir como se você acredita nisso de verdade, isso libera poder. As palavras têm poder.
Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E quando você começa a falar palavras da sua boca, a morte e vida, não apenas uma, não apenas vida, você também pode liberar autoridade negativa. Você pode liberar o poder do diabo, mas se você começar a falar de acordo com a palavra de Deus, poderá usar sua palavra para lutar contra o diabo. Você pode começar a dizer às suas contas, por exemplo, que elas estão curadas. Como Jesus falou com a figueira e as pessoas pensaram que uma figueira não estava viva. Bem, ela não podia te ouvir. Ele falou com a figueira e ela obedeceu. Você sabia que algumas coisas você fala com elas e então elas acontecem? Ok? Deus supre todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória por meio de Cristo Jesus. Hello, this is Andrew Womack, and if you've enjoyed our program there on YouTube, I encourage you to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Share this with other people because, man, these truths will set people free. So check it out, like, share, and subscribe to our